sensacional, louvor e tudo. As crianças estão lá em cima e a gente tem que agora correr, porque temos só meia hora para fazer o que se faz em uma hora, né? Só meia hora. Só meia hora? Só meia hora, porque às 11 horas a gente tem que pedir para as crianças descerem e falar a chamada deles, senão as pessoas também não têm. Ficam loucas. Então, assim, vamos começar, e eu gosto sempre de dar uma oportunidade para o pessoal falar, se não é para ser outra pregação, é para ser um estudo de escola dominical. Já basta que vocês estão longe. Tem essa primeira caneta de som, nós estamos beleza. Eu não sei nem por que a gente põe essas cadeiras aqui. Eu falei, vamos fazer um. Eu vou lá. Você sempre por razão, eu vou lá. O pessoal fica lá, fica louco. Aí, ó. Não está tudo bem. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu preciso deixar um minuto para missões que eu vou deixar daqui a pouco. Tá bom? Vamos então orar, pedir a direção de Deus, porque é um desafio grande. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela tua palavra, que vem nos revelar, Deus, as coisas do presente, as coisas do futuro, e também conhecemos o que aconteceu no passado. E tudo, Deus, possa ser para a nossa edificação, possa ser para a tua honra e glória, Senhor. Ver nesse momento tocar os nossos corações, assim que já tem tocado o meu, para a necessidade, ao olhar para os Apocalipse, a necessidade de evangelizar mais, a necessidade de testemunhar mais, porque o tempo se aproxima, não só da vinda de Jesus, mas principalmente se aproxima porque cada um de nós tem um tempo aqui na terra. O Senhor sabe que o tempo de cada um de nós, e nós não sabemos. Portanto, é preciso pregar o Evangelho, é preciso falar para as pessoas, é preciso alegrar as pessoas, e a nós mesmos, e aos nossos familiares. Então é urgente, é importante, vem falar aos nossos corações, porque precisamos disso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, capítulo 12. Abram aí a Bíblia, leiam junto comigo, vamos manter a Bíblia aberta, leiam junto comigo, nós vamos trabalhar no capítulo 12. Primeiro, vou só passar aqui os slides iniciais. Estamos tratando agora de um grande conflito cósmico. Você lembra que nós tratamos que o Apocalipse pode ser lido, várias interpretações, muito mais histórica, muito mais futurista, muito mais religiosa do ponto de vista, ou pode ser também lida como a maneira de se escrever Apocalipse naquela época, que era conta a história, depois do outro começo, aqueles filmes que diz assim, começa falando alguma coisa, mostra uma cena, depois assim, há 3 meses atrás, lembra disso? Apocalipse trata assim, você vem falando, daqui a pouco você volta atrás, inicia de novo a história, vai um pouquinho mais à frente, por isso que se torna bastante confuso. E também tem muitas linguagens que não são literais, elas são simbólicas, então pode causar um pouquinho de confusão, a gente vai limpando ali as arestas e aprendendo um pouquinho mais. Então, o grande conflito cósmico é o momento dos capítulos 12, 13 e 14. Nós vamos trabalhar considerando esses versículos-chave. Eles, pois, o venceram por causa do sangue que contém, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Este é o versículo-chave deste período aqui, que seria a quarta sessão do Apocalipse, porque ele vai enfatizar a ideia de que há uma vitória certa. O inimigo perdeu, está perdendo e perderá. Jesus Cristo, ao contrário, venceu, está vencendo e vencerá. Amém? Amém? Se vocês só pegarem isso, está pronta a alma. Mas é isso aí, o ponto principal para a gente entender hoje isso, tá? Vencedores por causa de Jesus. Nós somos vencedores com Ele. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, é isso que vamos estudar nessa. Ao estudar essa lição, apesar de todas as investidas contra Cristo e os crentes, Satanás perdeu, está perdendo e sempre perderá. Vai haver investidas contra Cristo, vai haver investidas contra os crentes, vai haver investidas das mais diversas maneiras, mas há uma vitória certa. Por isso nos dá uma esperança, assim como o André falou numa lição anterior, é o momento de a gente também pensar na esperança.
Apocalipse é um livro de esperança, não um livro de nos assustar, é um livro de nos esperançar cada vez mais. Né? Conhecer um pouco mais do poder e cuidado do diabo, tem um relativo poder, mas ele não tem todo o poder que só tem Jesus, que só tem o Senhor. E saber que esta luta não é assim, a luta do bem contra o mal, quem vai vencer? Não tem essa dúvida. É a luta para ele já perder. É como tivemos no 7-1, faltando 10 segundos para terminar, 7-1, dá para virar, não dá, já perdeu. É essa a luta de Satanás, é a luta de quem já está perdido, mas quem incomodar o quanto puder. É isso. Então não precisa ter medo. Sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus está na sala do comando do mundo. Ele não está deixando o mundo a revelia fazer o que aconteceu. Ele nos deixou aqui, nos criou com capacidades e a gente que se vire e vamos ver o que acontece. Não é isso. Ele está no controle. Esse texto vai mostrar que Deus está na sala do comando do mundo. Na história de toda a humanidade. Amém? O diabo não tem poder, ele sempre será derrotado. É possível também saber, na convicção de que o diabo é derrotado, vez após vez, Cristo é sempre vencedor. Sentir-se vencedor por Cristo, vigiar, estar vigiando sobre ele vai sempre estar investindo. Como a gente vai ver nesses textos, ele investe, ele perde, ele volta a investir. Ele não descansa. É como diz a palavra, que ele anda ao redor, buscando quem ele possa tragar. É assim que ele anda. Então precisamos ter essa vigilância. Também a perseverança dos salvos, a perseverança do fiel em Cristo. E aguardar com esperança, porque a vitória é certa. Já sabe aquele negócio? E você está assim, ó, já sabe que venceu, você não vai dar para receber o galardão? É isso. Então, João apresenta 3 grandes personagens. E nós vamos ver durante o texto. Personagens poderosos se colocam contra Deus. É o dragão, é a besta do mar e a besta da terra, que é o nosso profeta. Então, é a maneira como Satanás e a sua forma lá vai tentar, de alguma maneira, perturbar a humanidade. Aí temos a ideia do capítulo 12, que aparece o dragão, que aparece uma mulher. Esta mulher é vista, aqui tem uma figura que pode ser também católica, né? É vista como assim, uma mulher que representa talvez na interpretação católica Maria, porque ao ler, na primeira vista parece mesmo, na primeira vista parece, mas se nós olharmos com um pouquinho mais de profundidade, nós vamos ver que não é isso. Na verdade não é nada, não tem absolutamente nada a ver. Mas, como é um livro de figuras, inclusive fala assim, é um sinal. Sinal significa o quê? É para apontar para outra coisa. Você viu uma coisa apontando para outra. É apenas um sinal. Quando você vê um sinal fechado, um sinal vermelho, semáforo, você sabe que o sinal é que você tem que parar. Quando você vê verde, é um sinal que você pode ir. Se você não for, ele de trás, você tem que ir. Então, são sinais. E aí nós dizemos que é um sinal. Uma vista horrorosa, mas a gente não tem que ficar imaginando que o bicho é assim. O bicho não é que seja assim. Tudo é representativo. Então vamos passar o texto, e daí a gente segue um pouquinho mais até onde quer. E vocês podem interromper à vontade, eu adoro ser interrompido. É verdade, é bom ser interrompido. Para a gente também respirar, para a gente pensar e assim. Vamos ver o texto. Apareceu do céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Que coisa interessante da gente pensar. Né? Na tradição católica, é entendida como a Virgem Maria, que é chamada Rainha do Céu. Mas numa visão mais profunda, nós vamos ver que mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento são o povo de Deus. Você vai ver em praticamente todos os profetas, quando ele faz alguma coisa assim, vocês se prostituíram por Deus. Como é isso? É a noiva que se prostituiu, que não respeitou, que não deu sequência ao casamento com o Senhor. Essa figura está no Velho Testamento de uma forma sobeja, muitas vezes. Deve ter dúvida que o povo de Israel era a esposa do Senhor. Não tem
da humanidade, do povo de Deus, é que vem o Messias para a salvação. Ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. Então apareceu no céu outro sinal. Aí já mudou outro sinal, também um sinal. Não é que seja assim por toda essa descrição, mas tem, vamos dizer assim, as características que podem dizer quais eram os poderes e qual era a ação desta vez. Diz assim, apareceu esse dragão. Apareceu no céu outro sinal, no nome do dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 10 chifres, toda essa numerologia, ela pode ter interpretações, porque o 7 sempre está ligado à plenitude, à completude, à totalidade, e o 10 da mesma forma. Então o chifre é sempre relativo ao poder, relativo à ação de fazer, tendendo de infligir alguma forma de crueldade. Isso aí é apresentado no chifre. Então, toda vez que apresenta o chifre como inimigo, é nesse sentido. Uma única vez apareceu o chifre como o Senhor, trazendo o poder que ele tem também de derramar a sua ira. Tendo sobre as 7 vezes 7 coroas. Quando fala 7 coroas, às vezes 7 diademas, significa o quê? Que é uma forma de honraria, de poder que ele tem sobre aquilo que ele faz. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Esse texto aqui, a gente pode conectar com outros textos, com o texto do Antigo Testamento, que vai falar também a respeito de Satanás. Lá, especificamente, estava falando de um rei e tal, mas aí tem a figura também que é relativa comparada a Satanás. E Deus vai falar também dessa mesma figura, que arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, parte dos anjos, mas não todos. E a gente vai falar disso várias vezes lá no Apocalipse, né? Na aula passada falamos várias vezes disso. O que é? Deus não permite a totalidade. Deus não permite a equiparação. Sempre abaixo dessa totalidade ou dessa equiparação de 50% a 50%. O dragão colocou diante da mulher, colocou-se diante da mulher, estava para dar a luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Esse filho de uma mulher, a gente tem que é Jesus, que é o Messias que é o Deus. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com servo de ferro. Com servo de ferro quer dizer, com poder para fazer o que é necessário fazer com aquele poder. Então, tem o servo, ele pode fazer daquele servo, com aquele servo, o poder que está nas suas mãos. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Está falando da ascensão, da ressurreição, da ascensão de Jesus. A mulher fugiu para o deserto. Aí volta a falar, deixa que entra no processo. Aí volta a falar. E antes disso, antes dele subir ao céu, Deus vai convidar todos os secretários. Mas a gente tem que entender que só pode ser isso, né? A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que havia sido preparado por Deus. A mulher que fugiu para o deserto significa dizer entende-se que é Maria, mas entende-se muito mais, de uma forma mais profunda, que é assim: houve uma oportunidade que Deus deu para que houvesse um livramento. Ele preparou, a gente foi preparado no lugar que havia sido preparado por Deus, ou um livramento. E a gente pode entender que o povo de Israel teve essa oportunidade lá no deserto, foi preparado por Deus, que dava uma livramento de dia, a sombra, e tudo que ele necessitava, a água, o pão, a carne, tudo foi dado por Deus, ele preparou. Então está falando da história também do povo de Deus, com relação com aquilo que eles já sabiam de tempo mais recente. Então, esse recente antigo, futuro, ele fica toda a Bíblia no livro do Apocalipse. Se a gente conseguir entender a Bíblia e olhar o livro do Apocalipse, olhando assim, passado, história recente, presente, futuro, a gente consegue entender muito capaz o que está acontecendo aqui. Isso vai ser bom. É isso mesmo.
para que ali nós ficasse durante 1.260 dias. É outro número. Toda vez que tem um número, a gente fica assim, que número é esse? 144 dias, 1.260 dias, 3 anos e meio. Que história é essa? 1.260 dias, se você olhar, é 3 anos e meio vezes 30 dias do mês. Tantos meses vezes 30 dias do mês. Tá? Realmente 3 anos e meio vai falar para frente. Então, 1.260 dias. O que significa isso? É um número longo, é uma quantidade extensa de tempo que ele quis se referir. Não é exato. Pensar na exatidão de cada coisa que a gente falou. Houve então uma guerra dos céus. Agora eu vou falar sobre o outro evento. Houve uma guerra dos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos gritaram. Ali volta. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Ou seja, eles foram anjos que foram bloqueados, anjos que não estão mais com possibilidade de ter acesso agora, eles estão recaídos. O grande dragão foi lançado fora. Ou seja, ele veio para nos atormentar na terra. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. Agora aqui, escancar dizendo que esse aí é o diabo, é Satanás. Então faça a percepção agora de uma forma mais clara. Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Agora ele fala claro, ele começa a falar de uma forma um pouco difícil de entender no primeiro momento, porque a forma da cabeça. Agora, nunca tem Miguel, hoje Miguel, no cara desse dragão, agora no finalzinho aqui, ele vai falar uma palavra. Essa Satanás com os seus anjos que foram lançados. Parênteses, perguntas? Perguntas? Não? Vamos seguir? Então, ouviu uma voz do céu que dizia: agora é a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Isso acontece aqui ou isso vai acontecer lá no futuro? Está vendo? Já volta do Apocalipse. Agora é a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Deus. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. É isso tudo que o inimigo faz. Acusa dia e noite. Ele procura dia e noite destruir. Como ele não consegue destruir o poder, ele não consegue destruir Jesus, ele procura destruir aqueles que são salvos por ele. O tempo inteiro tentando fazer esta obra na vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aí está mostrando que nós vencemos, os crentes, os salvos, venceram, mas não venceram por si só, não venceram por seu esforço, não venceram pela sua capacidade, pela sua santidade. Eles venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que dá a vitória. Então, é isso que está relatando o livro aqui, coincidindo com tudo que a gente já conhece de Efésios, dos outros livros todos. Então, está concordando plenamente aqui. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas eles foram provados até a morte. Então, a sua palavra do testemunho é considerada uma vitória. Não amaram a própria vida, portanto, celebrem o nosso Deus. Isso que nele habitam, pois ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe o que lhe resta pouco tempo. Que culto piedoso! Isso é o que eu de lado. Que pouco tempo será esse? Eu pareço pouco tempo aqui. Que pouco tempo é isso? Já tem tempo. Esse pouco tempo significa tempo limitado. É o tempo que o Senhor determinar e possibilitar. Ele não tem poder nem para a extensão da sua luta. A extensão da sua luta é limitada pelo poder de Deus. Foi dado por um pequeno tempo, um pouco tempo.
pouco diante de nós, quantos anos, quantos milênios está passando diante de nós, é muito, mas para Deus, isso é pouco tempo. Isso é pouco tempo porque Ele é atemporal. Então, assim, quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Começou a perseguir o povo de Deus. Começou a perseguir o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus que foi convertido a Deus pelo cristianismo. Foram dadas a mulher as duas asas da grande área para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Vê que está mudando também, não está? Não está mudando? Eu tinha falado do deserto lá em cima, aí tinha falado da vitória, agora está falando de novo no deserto. Aí você fica doido, né? Fica doido porque você fica pensando assim, tem que ser uma coisa atrás da outra. A gente é racional e muito quadradinho demais, né? Muito sequencial demais. Aqui está mudando igual os filmes que a gente vê. 3 anos depois, 5 meses atrás, fica vai e volta, vai e volta. Então você tem que ler com o coração, a mente aberta para entender que isso aqui não é linear dessa maneira. Então volta lá no passado. Quando nós vamos ver as duas asas da grande área, para que ela pudesse voar para um lugar que havia sido preparado no deserto. Está voltando a falar o que estava antes, faz um tempo certo, mas depois seguir. Ou seria sustentável durante um tempo, tempos e meio tempo. O que é isso? Durante um tempo, tempos e meio tempo. Um tempo, meio tempo. E tem mais muito tempo, né? Durante um tempo, tempos e meio tempo. Esses tempos vai dar o jeito de 260 dias. São 23 anos e meio. Tá? Um tempo, meio tempo, tempos, esse é legal. Eu tenho essa referência aqui. Deixa eu ver se eu acho que vocês estão ligados. Deixa eu ver aqui. Trata-se do mesmo período profético expresso de duas formas diferentes. Um tempo que equivale a um ano, tempos a 2 anos, e metade do tempo a meio ano, totalizando 3 anos e meio, 42 meses. Calculado com 30 dias dá 1.260 dias. É a mesma coisa que a gente está falando de novo, a mesma figura que outros falaram. Tá? Um tempo limitado, um tempo grande, um pequeno, um tempo limitado. Mas por que é citado esses 3 anos e meio? Eu não sei responder, eu não sei responder. É um tempo figurativo de um período que foi permitido que fosse feita essa perseguição, que fosse feita essa ação de Satanás. Quando fala que tem tempo, que diz que é um tempo determinado, diz qual é esse tempo, o que mais eu quero dizer é o seguinte: ele não tem domínio sobre tudo, ele só faz aquilo que Deus permite no tempo que ele permite. Basicamente é isso. Agora, você vai querer saber se 1.260 dias são 1.260 dias de 24 horas, se são 3 anos e meio, se são 3 anos e meio, a maneira que se contava naquela época, a maneira que se contava hoje, que é um pouco diferente, né? Não tinha um mês de 28 dias, depois. Então, a gente não tem que se ligar muito na exatidão dessas datas, tem que ver o significado abrangente dessas datas, desse período, ok, mano? Se a gente pensar assim, a gente não pira. Se a gente quiser olhar com detalhes minuciosos, aí a gente vai começar a criar um monte de duplicado na revelação que a Bíblia não está falando. E aí, muita gente acredita que esse tempo vai ser da grande tribulação. Exatamente. Não vamos falar da grande tribulação ainda, não é agora. Vamos falar disso. Tribulação mero tribulacionista, total tribulação, Cristo vem no meio da tribulação, Cristo vem depois da tribulação, a igreja vai antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, é um monte de teorias, ok? E a mesma operação que ele vai falar depois lá. É a mesma operação, 3 anos e meio ou 7 anos. Então, não vamos virar esse número, não. Vamos só pensar. É um prazo determinado,
Só Deus pode dar. Se a gente entender assim. Para que a gente também não sabe, esses 3 anos? É um período exclusivo que Deus pode permitir que Satanás faça tal coisa. Ah, mas que período é esse? É igual o milênio, 1000 anos. Vai ser 1000 anos exato? Ou é um período longo? É um período longo da determinação de Deus. A gente pensar que é um período exato, a gente vai criar uma tendência. Ou pode achar que esses 1000 anos já começaram a acontecer, não começaram a acontecer, só vai acontecer depois que a gente voltar, vai acontecer antes de voltar. É uma loucura, eu não vou falar isso hoje porque não é o tema. Mas todas essas datas e números, se a gente olhar com essa perspectiva, a gente entende o que faz. Se a gente quiser achar minúcia em tudo isso, a gente está louco. Já tentaram isso centenas de anos e centenas de vezes. E só tem pais quem pode ler com calma e com o coração aberto a entender que Deus tem domínio sobre datas. Se eu quiser colocar data, isso vai voltar, eu acho uma coisa assim, muito fora da realidade. Porque Jesus, quando homem, disse que ele mesmo não sabia. Isso está ligado ao Pai. Ele mentiu? Ele quis enganar? Não, todo mundo não sabia. Se mentisse, ele não seria Deus. Então ele não mentiu. Ele simplesmente, enquanto homem, ele não sabia. Então a gente tem que parar, assim, do termo assim, desencanar, né? Deixar esse negócio de datas muito minuciosas, esqueça. Entenda o fundamento do que está se falando. Todos isso, alguns tempos que façam assim. Para ter a sua saúde, né? Tá. Vamos continuar? Pode ser? Então vamos lá. Então a serpente, então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher. Outra lição diz que era uma torrente de água, fonte de água, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Estou entendendo a mulher como Deus, alguma coisa que Satanás fez para que impedisse a redenção, a libertação, da tentação, da aprovação. A terra, porém, abriu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio e o dragão fizeram jorrar do dragão. O dragão tirou-se contra a mulher e saiu para queimar todo o restante da sua descendência. Então ele tirou-se contra a mulher e aí para a mulher toda a sua descendência, para todas as pessoas, todos os habitantes, todos os povos, restante da sua descendência. Os que obedecem aos seus mandamentos, os que obedecem ao mandamento de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, todos os povos que adoram a Deus, que reconhecem a Deus como Senhor. Então, o dragão se pôs de pé na areia do mar. E agora vai começar o capítulo 13. Deixa eu fazer uma recapitulação de algumas coisas. Antes da batalha celestial, as estrelas falam lá de significado das 12 estrelas. A totalidade do povo de Deus, organizado estabelecido, né? As cabeças, 7 cabeças, 7 chifres, já falamos. A terça parte das estrelas, já falamos que era parcial. O período de 260 dias, tempo, metade do tempo. O deserto é sempre lugar de provação, mas ele é preparado por Deus para que ele possa ser o suficiente para que as pessoas consigam alcançar. O deserto lá mesmo ele mandou Manaus, é um refúgio contra o inimigo. Né? O texto afirma que a mulher foge para o deserto para ficar fora da vista da serpente. Isso significa que, embora o mal domine as estruturas políticas e sociais do mundo, ela não consegue tocar a integridade espiritual da verdadeira igreja de Cristo. Ele tem limitações, ele não chega até lá por causa da preservação dos salvos que o Senhor nos ajuda e nos protege. Okay? Então, o capítulo 12 seria isso, não dá para a gente avançar muito, senão eu não consigo ajudar no entendimento das demais coisas que estão crescendo bastante desafiadoras.
Eu quero saber se até aqui conseguiu esclarecer um pouco mais, mas se quiser levar com Deus, talvez consiga entender um pouco melhor. Conseguiu entender melhor? Mas entenda. Meus irmãos, desculpe se essa Bíblia é algo absolutamente diferente, mas tem seguimos quando ela trabalha uma hora e 25 horas. Divide, mas a gente vai jogando Apocalipse lá. Mas foi bom para você hoje. Ok? Vamos falar com condições. Apocalipse